Boa tarde, queridos alunos. Desculpe um pouco o horário, eu me atrasei um pouco. Eu estou um pouco adoentado, eu estou com crise renal, então por isso que eu não coloquei um pouco mais cedo, tá bom? E aí eu espero a compreensão de todos. Nós vamos dar continuidade à nossa revisão, nossa prova já está próxima. Então, como é que vai ser feito hoje? Hoje só questão hoje. É um vídeo só, um pouco mais longo, só com resolução de questões, tá? E eu vou mais uma vez dar as respostas para vocês, porque quando vocês pegarem a atividade é, lá no sistema, lá no Mob Educa-me, ou através do WhatsApp, aquelas pessoas que estão recebendo, aliás, impressas, vocês já terão condições de responder é, as questões já com gabarito, ok? Então vamos lá. E aí vamos falar um pouco sobre a poluição. Nós falamos sobre vários tipos de poluição, ao longo do semestre passado nós já falamos e falamos mais uma vez este ano, esse semestre aliás. Então analise a charge. A charge é essa imagem que vocês estão vendo. E aí vocês estão vendo que o peixinho está falando, estão acabando com o rio. E aí a pergunta fala, a linguagem verbal, estão acabando com o rio, expressa na charge, se relaciona com o quê? E aí tem as opções. Primeiro, tem a ver com a agricultura. Letra B, tem a ver com o esgoto urbano nas cidades, né? Letra C, a vesticulação da cidade. E letra D, a pesca e o desmatamento. E aí já está destacada a cor, aliás, a resposta correta, que é sobre o esgoto urbano, né? O derramamento de esgoto urbano que faz com que os peixinhos reclamem que estão acabando com o rio, tá bom? Então é fácil, é só você analisar a imagem e perceber que nessa imagem está falando sobre o esgoto que é jogado dentro do rio. Segunda questão. A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e deslocamento das massas de ar, ocorre aonde? Na estratosfera? Não. Na troposfera. E aí nós vimos as camadas da atmosfera terrestre. E aí é bom vocês darem uma revisada lá também. Também vimos a mesosfera, a termosfera e a exosfera. E aí nós vimos que lá, na aula lá, que boa parte dos fenômenos meteorológicos ocorre na troposfera. É bom vocês darem uma olhada mais uma vez lá. Quais os dois maiores desertos da África? E isso já começamos a falar sobre os continentes, né? Nós trabalhamos todos os continentes na sala de aula. E aí hoje estamos fazendo uma pergunta sobre o continente africano. E aí a resposta está aí, ó, deserto do Kalahari e do Saara. O Gobi não fica na África, fica na Ásia. A Antártida é no polo, é um dos polos da Terra, né? No polo norte. O Kalahari fica na África. O Atacama também não fica na África. O Saara fica na África, mas o Ártico também não fica. A Antártida, perdão, fica no Polo Sul e o Ártico no Polo Norte. Então, a resposta seria dos dois maiores desertos da África é o Kalahari e o Saara. Qual continente mais extenso no sentido norte-sul? Essa pergunta já está repetida, nós já vimos. E aí a resposta é a América. Deu um errozinho nas letrinhas aí, mas tem a África, a Europa, a Ásia e a resposta correta é América. Então, qual o continente mais extenso no sentido norte-sul? A América. Analise essa questão também, tá? Pai, eu também, essa imagem, perdão. Pai, eu também quero morar numa cidade e viver feliz. Perceba que tem uma família, aliás, um meninozinho com seu pai e um cachorrinho, né? E no outdoor tem todo brasileiro tem direito à moradia, viva feliz, né? E a criança pede ao pai, né? Tem pessoas ali dormindo também
nos caixas de papelões, né, numa estruturazinha bem simples. E o filho pede ao pai que dizendo que quer morar feliz, quer viver feliz. Então, vamos para as questões. A charge acima apresenta um problema urbano comum, ou seja, nas grandes cidades brasileiras. Nesses termos, o tema central evidenciado na charge está falando sobre a fome? É o foco da fala do menino? Está falando de poluição? Está falando de desemprego? Ou está falando de falta de moradia? E aí já está a resposta, que é a falta de moradia. Vejam que eles estão falando, eles estão olhando para um outdoor que fala sobre o direito à moradia e viver feliz. E o filho quer viver feliz numa casa, tá? Opa. E aí explica a diferença entre clima e tempo. Essa questão eu vou apenas falar, tá? Porque é uma coisa que nós já trabalhamos nas aulas passadas. É, tempo é uma condição momentânea, momentânea da atmosfera. O tempo pode mudar de um dia para o outro. Por exemplo, ontem estava quente, hoje choveu. É o tempo mudou. E o clima é a sucessão de tempos. E aí você faz um estudo ao longo de 30 anos para determinar qual é o clima de uma região. O clima não muda de um dia para o outro. Quais as partes que compõem a biosfera? Lembra que nós falamos sobre isso? Uhum. E aí nós temos na primeira opção aqui, atmosfera, manto e núcleo. Não. Atmosfera, sim, mas o manto e o núcleo são camadas da Terra, interna da Terra, tá? A segunda questão, que é a resposta correta, a litosfera, né, a hidrosfera e a atmosfera, sendo que a litosfera é onde nós pisamos, a hidrosfera é a parte líquida, né, a aquática, né, os corpos d'água, e a atmosfera é a parte do ar, essa camada que nos envolve, tá? Hidrosfera, litosfera e crosta terrestre, o que está errado aí é a crosta terrestre, e nenhuma das alternativas acima. Então, a resposta é a letra B, litosfera, hidrosfera e atmosfera. O continente americano é dividido em três partes. Quais são elas? E a resposta é América do Norte, Central e América do Sul. Aí, ó, o que são montanhas? Na letra A está dizendo áreas mais rebaixadas do que as que estão em sua volta? Não. Áreas arredondadas e de baixa latitude, altitudes? Também não. E a resposta certa é a letra C. As montanhas são formas de relevo de maior altitude e encostas íngremes, bastante inclinadas, na superfície terrestre. Ok? Então, esse é o conceito de montanhas. E a próxima letra diz assim: são formas de relevo com topos arredondados e altitude entre 30 e 900 metros. Esse é o conceito de montes, tá? Então, a resposta correta é a letra C. Qual o conceito de altura? Lembra que a gente viu a diferença entre altura e altitude, tá? Ó, e a resposta é a letra A é a dimensão de um corpo de sua base para cima. Então, lembra que eu dei o exemplo de vocês, né? Falei, olha, se sua altura é de 1,50 m, é lá do seu pé, da sola dos seus pés até a ponta da sua cabeça. Então, essa é a sua altura. A letra B está dizendo assim, ó, é a medida que nos permite conhecer a elevação das diferentes formas de relevo da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Esse conceito bem aí da letra B é o conceito de altitude. Lembre-se que eu falei para vocês sobre a diferença, ok? E a medida de um corpo em sua largura, isso não é a altura, e a próxima letra, nenhuma das alternativas está correta. Então a resposta é a letra A. Como é chamado o conjunto de montanhas? São montes, são cordilheiras, abissal ou planaltos? E aí a resposta está
já marcada, que são as cordilheiras. Grave bem esse conceito, tá bom? Pois até a próxima, fique com Deus.